Bom, Fabrício, novamente, então, abri o arquivo de default. Esse arquivo default tem já configurado o V-Ray, as opções e tal. Tá em high e tal. Já está configurado. Então a única coisa que precisa fazer, e depois eu passo esse arquivo default para vocês, é importar. Importar como merge. Importar a peça que a gente acabou de fazer. Cadê agora, desgraceira? Aonde é que eu pus? Parador, Orion. Então, eu gravei em cima. Olha lá, já fiz o grupo, fica mais fácil de jogar. Pronto, tá lá. O que acontece? A sombra. Deixa eu desocupar um grupo. A sombra tá no 0, o piso tá no 0. Eu vou mandar já. Esse foi um erro aqui. Ele já tá no 0, né? Deixa eu ver, peraí. Ó, ele tá no 0, então fica a sombra sobreposta com o piso. Então eu vou jogar o piso um pouquinho mais para baixo, pra gente poder ver a sombra, o plano de sombra. Deixa eu tirar esse realístico. Beleza, tá ali. Então vamos lá. Selecionou o que vai fazer a oclusão, que é só a parte da madeira. Os pés não, que é metal. Metal não vai a oclusão. A parte da madeira está selecionada, aperta o 0. Não tem nada, né, no material, ó. Não tem nada, né? Só o branco. Só o material standard branco. Beleza. Vamos lá, esse é o padrão. Primeiro, o lugar onde você vai salvar esse mapa que a gente vai gerar. Eu acho que eu joguei aqui no cliente, artefato, Fabrício. Vamos lá. Dos testes. Cadê o aparador Orion? Vou jogar aqui na raiz do Orion, que é teste. Vocês fazem a raiz que vocês precisarem. Ok, tá lá o primeiro. Beleza, vamos descendo. Aqui o canal 1 a gente está usando para textura. Então a gente vai fazer um novo warp, o unwrap, no canal 2. Ele automaticamente já coloca 2. Beleza, a gente vai adicionar V-Ray Complete Map do V-Ray. Tá lá. Aqui a gente pode jogar JPG. Eu não pus o nome, mas vamos pôr o corpo do aparador JPG. Tira essa extensãozinha que às vezes ele enche o saco. Beleza, põe no máximo de qualidade. Ok, tá lá, corpo aparador. Pode até trocar o nome aqui para facilitar, né? Corpo aparador, que é o nome da peça aqui mesmo. Beleza, que daí ele já viria automático aqui. Ele vai no self, porque ele já tem o mapa de fusão. Ele vai ser o mapa de fusão da peça, né? A textura. Então no self. Aqui o tamanho. Esse tamanho, pela proximidade, a gente 256. Se tiver muito detalhe na peça, esse 256 seria pouco. Mas como não tem quase detalhe nenhum, se tivesse muito detalhe seria 512. Se tivesse muito detalhe ainda, 1024. Mas como não tem detalhe nenhum, 256, o tamanho da imagem gerada é o suficiente para ter os detalhes. Output in source justamente, ele vai jogar nesse material. Ele não vai criar um material para jogar isso que a gente está mandando ele jogar no self. Não, ele vai criar no mesmo. Clicou lá, beleza. Aqui é tudo padrão, não precisa mexer em nada. Unwrap only. Vamos aplicar antes de renderizar, para a gente poder ver como é que está o mapeamento. Então a gente tá lá, ó, canal 2. Unwrap, Open Editor. Tá lá. Tem muito espaço entre uma peça e outra, né? Tá vendo? Muito espaço desnecessário. Isso aqui é aquele veiozinho do meio e tal.
seleciona tudo para ele reorganizar, certo? Ó, a distância está muito grande entre uma peça e outra, não precisa, eu não estou usando o mapa direito, então eu venho aqui, ó, 003, diminui a distância, né? E aplico, ó, pum, ele maximiza no mapa. Funcionou, funcionou, fechei, beleza, só vou desligar e a gente vai renderizar. Antes, às vezes o V-Ray dá um pauzinho, então você já salva aqui, ó. A gente pegou o arquivo default, colocou a mesa para fazer a renderização. Vamos salvar com outro nome no aparador. Aqui, ó, default aparador. Aparador, como é que chama? Aparador Audion. Pronto. Tá o arquivo default com o aparador Audion. Save. Tá salvo. Beleza. Vou até baixar um pouquinho a qualidade de renderização. Tá no high. Vamos pôr no low. Quando não tem muito detalhe é o suficiente e aumenta a velocidade de renderização. Vamos lá. Pronto, beleza. Esse material está criado. Ó, tá vendo? Ele já está lá. Se a gente aplicar aqui, dá pouca diferença. Dentro do software que você vai dar a diferença, né? Ele dá o mapeamento de iluminação, fica melhor lá dentro. Beleza, esse é o mapa de oclusão da parte da madeira. Agora vamos no piso, na sombra do piso. Olha lá, ele tá sem nada, branco, standard, branco, beleza. Shadow, o nome, ó, Shadow. Isso é da madeira. Antes de fazer daqui, como ele tá no self iluminação, illumination, então a gente desliga, porque senão ele vai iluminar a sombra de baixo. Eu não quero, ó. Só desliga ele, mesmo para depois para exportar não tem problema. Você desligou, só vai, se eu fosse renderizar pelo Max, se eu desligar aqui vai ter a ação. Se não, não, porque a gente vai exportar isso para FBX. Então, renderizou, fez a oclusão, desliga, porque senão se eu tiver outra peça que eu vou fazer a oclusão, ele vai estar iluminando essa outra peça, porque ele está no Self Illumination. Então tem que desligar obrigatoriamente para ele não aparecer no render. Está desligado, né? Ó, madeira, eu desliguei. Esse mapa que está no Self está desligado. Agora vamos na Shadow. Na sombra tá lá, não precisa de ele já, o mapeamento que está nele já é que é o que já vem com ele. Então eu falo para ele assim, olha, eu uso o mesmo canal 1, que é o canal dele mesmo. Canal 1. Ó, o existente, tá vendo? Aqui ele vai estar no mesmo diretório que a gente falou antes, usando o canal existente do mapeamento 1, que já vem junto com aquele plano que a gente criou sem segmento nenhum. Adicionar V-Ray complete. Opa, pera aí. Adicionar V-Ray complete. Eu não mudei o nome da peça, ele não muda lá, ó. Shadow. Ele já muda aqui automaticamente. Se quiser, só para não complicar o nome, tira essa parte, ou se quiser com velocidade, larga assim mesmo. Vai ser usado como difusão mesmo, porque eu vou usar isso como transparência dentro do software, essa sombra que a gente vai estar fazendo aqui, então pode deixar no difusão mesmo. O tamanho, 256 é suficiente, pouco detalhe, 256 é o suficiente. Ele vai ficar com 128 mais ou menos, né? Por 256, então tá bom. Output no mesmo, salva lá, que a gente já salvou, para não perder. Às vezes você vai começar a renderizar, ele trava, você tem que fazer de novo.
Então já salva toda vez. Fez modificação aqui, salva, para se ele travar a gente tem rápido como voltar atrás. Às vezes ele pula fora, é defeito do Max. Não vai o unwrap, porque a gente usou o canal existente. Olha lá, render. Pronto, essa é a sombra. A sombra está feita. Isso aqui está feito. Vamos lá aplicar. Só pra gente ver, ó. Shadow. Tá lá. Isso aqui depois eu pego aqui e vou usar esse mapa preto com branco aí. O preto vira sombra e o branco fica transparente. Então a peça fica com um piso, mesmo eu sem precisar renderizar no software. Então ele você fica mais visível, que ele parece que ele está encostando no chão, né? Fica mais bonito assim. E é o padrão que a gente usa lá. Outra coisa, última coisa para exportar ele para FBX é o seguinte: quando a gente está no software, quando eu clico na peça, ele pisca para falar, olha, essa peça está selecionada. Como os formatos são muito variados, eu não uso lá um objeto, o bounding box, que a gente usa no Max, por exemplo. Se eu seleciono, ele já me diz essa linha branca aqui, que é um bounding box, quer dizer, é o box dos limites da peça. Como às vezes é uma árvore que tem um bounding box, mas não é um bounding box, o que eu quero que pisque lá não é um quadrado, porque às vezes ele afunila e tem outra coisa que está dentro da área do bounding box da outra peça, e eu não posso. Então o que eu faço? Eu faço uma peça que vai ser controle dessa peça dentro do Max Prime Design. O que eu faço? Sempre, por exemplo, um sofá, uma coisa, eu faço o seguinte: eu faço um shape embaixo. No caso, eu vou fazer um retângulo nos limites do bounding box, que agrupa. Extrude. Esse 56. Pronto. Vamos lá. Ó, o body box que agrupe o objeto inteiro. Nossa, ó um erro no projeto aqui, ó. Tá vendo? Tem um pedaço em cima. Isso eu não mexi, ele já veio assim. Então é legal a gente encaixar, ó. Pode encaixar, não tem problema. Um pouquinho só. Beleza, ó, o body box está feito. Que a gente costuma aqui chamar do obstáculo, que é o objeto que tem o controle dentro do software. É nele que eu clico, é ele que eu rotaciono, é ele que vai me dar o controle da peça. É esse objeto. Então esse objeto é importante e tem que ter na peça. É um invólucro total da peça. Todas as peças têm que ter esse objeto. Ele faz o invólucro total. Não precisa pôr material, não precisa nada. A única coisa a gente vai criar esse padrão. Como é ele que controla, pra frente, ele não engloba a sombra, porque a sombra ele está dentro da peça lá. Como é ele que controla, para eu dizer que a peça ela tem que subir um pouquinho, porque às vezes tem um tapete. Senão essa sombra, ela fica no Max, ela fica embaixo do tapete. Se ficar embaixo do tapete, ela não aparece. Então, como tudo vai ser colocado dentro desse objeto obstáculo, eu movo o eixo um pouco para baixo. Esse um pouco para baixo, se você ver embaixo ali nas medidas, dá mais ou menos 1 centímetro. Ó, 1 centímetro. Eu abaixei 1 centímetro aqui, né? Então você vê que o eixo desceu 1 centímetro.
Para quê? Como eu vou me medir por esse eixo no Max, quando eu coloco ele em cena, ele puxa esse ponto, o eixo do objeto obstáculo, que é esse invólucro que a gente fez, ele puxa para cima. Como tudo está dentro desse objeto, ele puxa tudo 1 centímetro para cima, que é o suficiente para encaixar um tapete embaixo da peça. Feito isso, está pronta a nossa peça para ser exportada para o Max. Seleciono tudo, eu vou colocar só objeto Geometry, selecionei todos, né? A sombra, o obstáculo, a peça já com a oclusão aplicada e os materiais nomeados. O metal também, o ideal para mim, para ficar fácil aqui, para eu fazer a nomenclatura aqui local, quando é metal você coloca metal, quando é madeira você coloca madeira, quando é sombra você coloca shadow, para ficar fácil para eu manipular aqui. Então pronto, selecionou, exportar selecionado. Aí depende de onde vocês estão colocando aí. Cliente, artefato, Fabrício, teste, Orion. A gente vai criar aqui, então, aparador Orion. Aparador Orion FBX. Salvou. Aí ele vai perguntar: o que vai no include? Geometria não precisa mexer, de padrão, animação é padrão, não vamos mexer com isso. Câmera, light, embedded media tem que estar ligado para ele levar esses mapas de oclusão que a gente acabou de fazer. Tem que estar obrigatoriamente ligado. Unidade, milímetros, é o que a gente está usando como padrão. Ele vai para lá e cai já, como a gente está usando a medida no arquivo de metros, quando eu coloco milímetros aqui, ele já sabe que uma medida lá dentro é 1 milímetro. E o resto não precisa mexer em nada, porque o padrão dele vem do jeito que veio, vai. Ok. Ele vai passar a barra. Tem algumas coisas que ele avisa que está fazendo conversão, por exemplo, o plano, ele está fazendo a conversão e tal. Isso aqui não precisa ter, não precisa se importar. Só se for um shape que você fez ele renderizado, a linha renderizada, você tem que exportar para Mesh antes de fazer a exportação pro FBX, mas não tem esse caso aqui, senão o FBX não vem a malha, ele some. Então quer dizer, tem algumas coisinhas, mas a maioria ele já faz a conversão sozinho, o material exportado, ele vai fazer isso aqui, não tem problema. Isso aí é só para dar o susto, mas não tem erro. O que a gente fez lá já está certinho. Ok, ele fez, acabou, está feita a exportação para FBX e está finalizada a peça.